Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado à grandeza do Santo Espírito, na sua glória, no seu poder e majestade. Que os senhores possam ser visitados. Estou fazendo alguns estudos sobre o envolvimento da igreja na política. Todos os assuntos que eu tenho gravado, falado aqui, eles são baseados na sã doutrina. Aqueles que quiserem contradizer devem procurar uma referência na sã doutrina. A igreja não tem lados. A igreja não pode ter lados. A igreja não pode ter partido. A igreja tem princípios. E este princípio e estes princípios devem ser buscado, resolvido através da oração. No livro de Timóteos, 1 Timóteos 2, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria para compreender as tuas verdades. 1 Timóteos 2, versículos 1 e 2, o apóstolo ali fala que nós devemos fazer intercessão por todas as autoridades. E por que esta intercessão, estas orações, não têm surtido muito efeito? No livro de Mateus 4, de 4 a 10, o diabo fez uma proposta para Cristo, dizendo para ele: tudo isso te darei se tu prostrares e me adorar. Este convite, esta proposta, foram feitos por muitos líderes, para muitos líderes religiosos que aceitaram esta proposta, fugindo assim da sã doutrina e passando pelo meio mais fácil, mais cômodo. E vimos que lá no livro de Mateus 26, 14 e 15, quando Judas foi trair o mestre por uma bagatela de 30 moedas, e muitos têm traído o seu ministério, a sã doutrina, por muito menos. Darei aqui alguns exemplos. Os homens
criaram, não tem outra palavra, alguns ministérios de teologia e fabricaram homens, muitos destes despreparados, para angariar fundo, para sustentar as suas mordomias. Criaram ministérios maquiados de ministérios de teologia para ensinar as falsas doutrinas. E estes têm imperado na terra. O que aconteceu? Por que as orações não têm sido ouvidas? Estes ministérios se maquiaram da pregação do Evangelho e tornou grandes empresas. Adventista, grandes prédios, os homens do mais bom conforto, enquanto muitas almas passando necessidade. Assembleia Batista, Universal, são vários ministérios maquiados de pregação do Evangelho, que eu já disse, mas que por trás são grandes empresas lucrativas, empresas de negócios. Darei só um exemplo. Todos conhecem. Missionário Davi Miranda, que faleceu e deixou a sua família com dezenas de empresas. E esta tem sido a prioridade de muitos líderes evangélicos que maquiam o ministério com a pregação do Evangelho, mas por trás são empresas lucrativas. E muitos falam da Rede Globo. O que mais nós vemos são os crentes falarem da Rede Globo. As empresas evangélicas, as empresas dos evangélicos não ficam muito longe. Não perde muito para a Rede Globo. A Rede Globo não perde muito para estes ministérios. Porque fundam ministérios maquiados para pregar o Evangelho por trás deste Evangelho falso. Abre várias e várias empresas para sonegar impostos, põe as almas para saírem, para pegar o dinheiro, para eles abrirem empresas, os quais nem os impostos devolvem para a nação. Então, muitos crentes, muitos pastores condenam a Rede Globo, mas o ministério deles, as empresas que eles fundaram, maquiadas de pregação do Evangelho, tá igual a Rede Globo ou muito pior. Agora, os senhores creem
que o Santo Espírito está atuando nestes ministérios? Será que o Senhor, de sã consciência, será que a senhora crê que o Santo Espírito ainda está dentro desses ministérios? O que aconteceu? Quando o Santo Espírito, na sua infinita e gloriosa sabedoria, viu a corrupção nos meios evangélicos, o Santo Espírito retirou a sua presença. Eis o porquê as orações de intercessão para as autoridades não têm sido atendidas. E o que os líderes fizeram para encontrar alguém para defender a igreja, para defender os interesses da igreja? Mergulharam na política. Como? Dentro da Câmara, do Senado, nós temos que ter alguém para defender os interesses da igreja. Vejam, senhores, que nunca foi da vontade do nosso Criador que a sua igreja, o seu povo, estivesse envolvido em política. Senhores poderão achar, olha, naquela época de Cristo, o Evangelho não não ocorreria tantas mudanças no Evangelho. O Evangelho mudou para pior. Onde que nós devemos tirar os nossos princípios para não sermos enganados? Na sã doutrina. Porque esta nunca mudou e jamais mudará. Embora há uma grande confusão, um reboliço muito grande da igreja na política, política na igreja, os púlpitos sendo como grande discurso político, mas a sã doutrina jamais mudou e jamais mudará. E aqueles que quiserem ser salvos deverão basear a sua fé na sã doutrina. O seu líder, seu pastor, pode ser o maior pregador, maior conferencista, pregação mais linda, mas se ele não estiver na sã doutrina, se ele não estiver praticando a sã doutrina com a sua igreja, ele é um falso profeta. Nós já fomos avisados. No livro de Apocalipse 18, versículo 4, o convite que o Senhor nos faz através do anjo é para abandonar estes ministérios, estas empresas maquiadas,
de pregação do Evangelho. Porque o Santo Espírito já não intercede mais por estes ministérios, através das orações destes líderes, porque nos fala que os pecados das igrejas babilônicas cada dia tem acumulado. Estas mensagens sobre o envolvimento da igreja com a política, por mais que muitos não compreendem e não enxergam, elas estão no livro de Apocalipse 13, onde ali fala dos poderes das bestas, os poderes que estão dominando, imperando na terra hoje, cujo número destes políticos pastores políticos, estes com as trevas, o cálculo é um só. Nunca foi da vontade do nosso Criador, repliso, que a sua igreja envolvesse em política. Toda desobediência gera uma consequência. E a desobediência de muitos líderes hoje, por este grande envolvimento no mundo político, mergulhando o seu ministério na política, esta consequência, esta desobediência trará grandes consequências no futuro. Esta desobediência, por mais que muitos veem alguns benefícios, mas cada vez mais ela está levantando o ódio do mundo contra a igreja. Vejam aqueles que estiverem vivos aqui na terra, na grande perseguição, na grande tribulação, irão ver o ódio do mundo, das trevas, dos pecadores, contra aqueles que praticam, que fizeram uma aliança com o nosso Criador. Então, esta participação, este envolvimento da igreja com a política só vai piorar mais para o futuro. É uma desobediência que trará grandes consequências mais para o futuro. E eu repliso as orações dos líderes não têm sido atendidas por causa que estes se venderam. E a cada dia tem vendido seu ministério para o poder das trevas. Então, a igreja não pode ter partidos. A igreja não pode ter lados. A igreja deve ter princípios. E estes princípios devem ser
buscado através do jejum, do pranto, da oração. Isto não está acontecendo. As orações não estão sendo ouvidas por causa do falso testemunho destas empresas, destes líderes, empresários que têm deixado a sã doutrina para mergulhar o seu ministério no mundo político. São alguns estudos que eu irei fazer. Irei dar alguns nomes aqui. Não é meu objetivo, mas darei alguns nomes. Porque por mais que eu faça esses estudos no Espírito, falando, buscando, alertando, mas parece que muitos que escutam entram no ouvido e saem no outro. E quando chega no ministério, eles esquecem tudo. Mas eu estou apenas transmitindo aos senhores uma mensagem, as mensagens do Santo Espírito. Se você não quer ser enganado, não saia da sã doutrina. Leia, busque os cumprimentos proféticos para que nós possamos entender o que está ocorrendo, acontecendo no nosso mundo neste presente século. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê sabedoria dos altos para compreender estas e outras verdades. Vamos participar da água. Altíssimo Criador, ponha nesta água tuas bênçãos, o teu poder. Quem dela participar receberá bênçãos, vida e vida em abundância para a glória do teu nome. Feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Vamos buscar a presença do nosso Criador. Altíssimo Criador, nos dê sabedoria dos altos, compreensão da tua palavra. Visita este homem e esta mulher, este rapaz, esta família, esta moça, que juntos possamos compreender as tuas verdades e nos preparar para a tua breve volta. Exaltado seja o nome do Senhor na sua glória, no seu poder e majestade para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do rosto dele sobre a nossa vida e nos dê a paz. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.